Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós cristãos, mesmo tendo às mãos as Escrituras Sagradas, que é a nossa preciosa Bíblia, a nossa regra de fé, mesmo tendo toda a informação e toda a revelação de Deus, nós vivemos, pregamos a fé cristã com toda a dificuldade, porque há uma militância natural entre a nossa carne, os nossos sentimentos e o Espírito de Deus. Apesar de toda a maravilha da fé cristã, que nós temos a obrigação, o prazer e o direito de nós preservarmos, viver a fé cristã já é difícil. Ainda mais quando nós precisamos defender a nossa fé e defender também a integridade das Escrituras Sagradas contra toda sorte de heresia, contra toda sorte de, digamos, agressão e descrédito que essas Escrituras sofrem. Nós temos o direito de nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, vivermos um legítimo evangelho, e as pessoas que estão em fase de aprendizado têm o direito à informação correta. Mas existem doutrinas, e eu destaco principalmente as doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, que vêm trazendo grande descrédito às Escrituras, porque essas doutrinas têm principalmente como conduta desprezar, adulterar ou mesmo escarnecer das Escrituras Sagradas. Escarnecer da obra salvadora de Jesus e escarnecer dos profetas e dos apóstolos. E isso é de conhecimento público. E isso aconteceu comigo hoje à tarde, eu me debatendo com diversos espíritas que tentavam provar uma coisa que não existe, a reencarnação. Nós trocamos diversas perguntas e diversas respostas, e um deles quis me impor uma coisa. Eu quero que você me dê uma resposta baseada nos evangelhos e não nas cartas. Aí eu disse: quem é você? Que autoridade é você, um homem espírita, dizendo a um homem cristão o que tem que dizer? Que autoridade é essa que você não tem, querendo tirar o direito que eu tenho? Aí eu pensei bem, realmente eles continuam a ter grande medo das epístolas e das cartas, de Paulo principalmente, de João, de Pedro e outras, porque nessas cartas e nessas epístolas estão manifestadas as vontades de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nas cartas de Paulo, por exemplo, estariam ali dispostas coisas que são apenas uma teologia paulina, um ponto de vista do apóstolo Paulo. Seria o apóstolo Paulo um franco atirador em favor de Jesus? Não. Nós vamos ver no final do vídeo que tudo aquilo que foi dito, escrito e pregado pelo apóstolo Paulo é verdade de Deus para nossas vidas. É verdade de Jesus e do Espírito Santo. Não existe nas cartas paulinas, nas suas epístolas, nenhuma invenção paulina. Existe sim, em cada versículo, a manifestação da vontade de Jesus e da vontade do Espírito Santo de Deus. Aí eu separei alguns motivos pelos quais as doutrinas espiritualistas, e são todas reencarnacionistas, coisa que não existe, isso, reencarnação, mas é um atentado contra a obra salvadora de Jesus. Mas nós vamos ver aqui alguns pontos apenas pelos quais
eles temem muito as Escrituras, principalmente as cartas e as epístolas. Bom, vamos ver aqui o primeiro exemplo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nelas andássemos. Então, Efésios 2, 8, 9 e 10 também falam da salvação pela graça mediante a fé. É dom de Deus. É a atuação soberana de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas. E a nossa salvação é concedida por graça e não por obras. As obras são concedidas para que o homem caminhe nelas, mas as obras não são salvíficas. Obras e méritos humanos não salvam. Então, por isso, eles têm medo, eles têm aversão a essas cartas. De Paulo também temos essa carta a Tito, Tito 3, versículos 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Paulo aqui em Tito 3, versículos 5 e 6, diz que, mais uma vez, não somos salvos pelas obras humanas. As obras humanas são aprimoradoras de quem já é cristão. Então, é condição sine qua non, é condição primeira que nós tenhamos uma condição cristã. Ou seja, que haja uma ação soberana de Jesus ou do Espírito Santo sobre nós, para que nós nos convertamos. E depois as obras, os méritos, o conhecimento, a disciplina moral e tudo mais, virá em segundo tempo para o nosso aperfeiçoamento na fé cristã. Mas as obras não salvam. Por mais meritoso que um homem ou uma mulher seja, ele não vai ser salvo pelas suas obras. Outro motivo pelo qual as cartas e as epístolas são tão temidas. Temos aqui um outro exemplo. Essa carta aqui pode ter sido escrita por Paulo, ou por Lucas, ou por Apolo. É a carta aos Hebreus, que tem um conteúdo doutrinário poderosíssimo. Em Hebreus capítulo 9, nos versículos 27 e 28, considere sempre os dois versículos juntos, 27 e 28, porque tanto o 27 quanto o 28, eles têm em comum acordo um fato único, unicidade, um fato que ocorre uma única vez no versículo 27 e uma única vez no versículo 28. Está ligado à vida única, desmentindo assim o pressuposto reencarnatório. Diz o texto: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo logo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, no 27 fala da vida única, um único nascimento, uma única vida, uma única morte, vindo logo depois disso o juízo. O Espírito sobrevive para o juízo e não para a reencarnação. E no 28 também fala de uma unicidade, de um fato único
que aconteceu uma vez só por todas, que foi digamos, oferta sacrificial de Jesus para tirar os pecados de muitos. Então, em Hebreus 9, 27 e 28, que estão intimamente ligados, nós temos aqui que o homem morre apenas uma só vez, e do mesmo modo Jesus Cristo, uma só vez, entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo para o nosso resgate. Vamos dar um outro exemplo. Temos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a existência do Espírito Santo de Deus, negada e até mesmo escarnecida pelos espiritualistas. Mas Paulo nos dá a prova de que ele existe e de que é um único Espírito, soberano, a terceira pessoa da Triunidade Santa. Vamos ler apenas alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos 8 e versículo 9. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, nós vemos assim que o Espírito Santo de Deus existe e é único. Não existem 100, nem 10, nem 1000 Espíritos Santos. Isso não existe. O Espírito Santo é um só. É a terceira pessoa divinal da Triunidade Santa. No versículo 11, Paulo também fala uma coisa muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito. Olha só que coisa contundente e decisiva. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Então, ele fala do Espírito Santo e que o Espírito Santo é o mesmo Espírito que opera em todos estas obras. E no 13, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, ou de um mesmo Espírito. Então fica aqui bastante clara a existência do Espírito Santo, que os espiritualistas tanto rejeitam e até mesmo escarnecem, mas Paulo mostra um Espírito, o mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, um só Espírito e no mesmo Espírito. Então, a unicidade do Espírito Santo de Deus, em toda a Bíblia, ela é bastante patente, mas Paulo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai encontrar diversos versículos que demonstram a unicidade do Espírito Santo de Deus e a sua soberania. Uma outra passagem que também não agrada aos espiritualistas está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Enquanto nós cristãos, nós amamos e nós preservamos a integridade das Escrituras, por direito, por fé e por amor, as doutrinas espiritualistas, principalmente reencarnacionistas, procuram lançar uma névoa de descrédito sobre as Escrituras. Porém, Paulo desmente tudo isso. O que Paulo diz sobre as Escrituras Sagradas? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda a boa obra. Então, mais uma carta de Paulo em que ele legitimiza, autentifica as Escrituras Sagradas como sendo divinamente inspiradas. Também na carta de Paulo aos Romanos, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Ele fala da nossa transformação e do nosso novo nascimento como nova criatura. Do mesmo modo que Jesus foi sepultado e depois se fez ressurreto, nós que cremos na obra salvadora de Jesus Cristo, nós deixamos morrer o velho homem e passamos a viver uma vida nova, regenerada, um novo nascimento do alto pelo poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que fez Jesus ressurgir da morte para a vida, é o mesmo Espírito Santo que faz o homem cristão sair da condição pecaminosa para a condição cristã. Então, em Romanos capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Batismo aí no sentido primeiro, que é transformação, regeneração. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida, vida nova, vida regenerada, renascidos, nascidos do alto, nascidos de Deus. Nada a ver com reencarnação, mas com regeneração e o chamado Genetai Anoten, que é o nascido do alto, o gerado do alto pelo poder do Espírito de Deus. Você vê assim que há motivos realmente para que eles não gostem nada das cartas, das epístolas de Paulo, de nenhuma delas, de João, de Pedro também, mas eu citei somente alguns exemplos aqui, principalmente de Paulo. Será que o apóstolo Paulo era um franco atirador? Ele tinha uma teologia particular, ele tinha um ponto de vista pessoal, digamos, viés de observador? Não. O que Paulo pregava, o que Paulo ensinava e o que Paulo vivia era exatamente de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. A prova disso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Nunca esqueça esse versículo, essa passagem, em que Jesus chama aquele homem chamado Ananias e pede que ele vá visitar o apóstolo Paulo, que estava retirado, abatido, estava cego, mas que esse homem Ananias fosse orar e batizar Paulo com o Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, vem o célebre versículo em que Jesus capacita e legitimiza o apóstolo Paulo. Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, quer dizer, a minha doutrina e tudo que eu quero, o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Então, Atos 9,15, Jesus dá autoridade e legitimidade ao apóstolo Paulo. E essa legitimidade durou 5 dias, ou 5 anos, ou 15 anos? Essa autenticidade e essa legitimidade tem um prazo de validade? Não, é eterno. Então, durante toda a sua vida, Paulo foi direcionado pela vontade de Jesus e pela vontade do Espírito Santo de Deus. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos,
no capítulo 9, porém no versículo 17, quando Ananias chega na casa onde está Paulo, ele se dirige a Paulo e diz: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E sejas cheios do Espírito Santo. Então Paulo, além de legitimado por nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu a capacitação e o fortalecimento no Espírito Santo de Deus. Isso a partir desse momento para toda a sua vida apostólica, toda a sua vida missionária. É isso? E agora o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, Paulo publicamente, nessa carta aos Gálatas, ele fala da sua legitimidade. O que diz o apóstolo Paulo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, em Gálatas 1, versículos 11 e 12, Paulo confirma a sua autenticidade, que ele foi realmente ensinado por Jesus e não por homens. Então, a doutrina de Paulo é a doutrina de Jesus, é a doutrina do Espírito Santo. Por isso, as doutrinas reencarnacionistas, as doutrinas espiritualistas, temem todas as escrituras, principalmente as cartas e as epístolas, porque elas falam da obra magistral de Jesus, a obra soberana de Jesus, que as obras dos homens não salvam. Elas podem aprimorar o homem salvo, mas não salvam os homens. Elas falam de um novo nascimento, não pela vontade do homem, mas pelo exercício soberano do Espírito Santo de Deus. Assim você sabe, com essas passagens e com esse vídeo, por que nós cristãos amamos e preservamos a integridade da nossa fé e a integridade das Escrituras Sagradas, principalmente dos evangelhos sinóticos, das cartas e das epístolas, porque elas têm um conteúdo doutrinário que nos apraz, que nos conduz, mas para muita gente é pedra de tropeço. Ok? Que Deus abençoe você. Creia nas cartas e nas epístolas de Paulo, de João, de Pedro, Tiago, na carta aos Hebreus, porque todas elas são um manancial inesgotável da verdade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.